Aqui é o tumor. Toda essa massa aqui é o tumor. É um glioma invasivo e tem uma probabilidade de invasão em áreas em que nós não conseguimos mensurar por exames. Olha, tudo isso aqui é tumor. Tudo isso aqui é tumor. 7, 8 centímetros de tamanho. Você vê um tumor marcadamente com atipias, uma desorganização arquitetural bastante evidente. Isso seria numa área de um astrocitoma anaplásico. Um dia de madrugada, tipo 4 horas da manhã, me deu uma crise muito forte que eu rolava no chão de tanta dor de cabeça. O especialista olhou e falou: "O teu caso é sério, está um absurdo o seu tumor na sua cabeça, nós já vamos internar para operar dia 8. A cada ano, 10 mil brasileiros descobrem que tem um tumor que se iniciou no sistema nervoso central, na região da medula espinhal ou do cérebro. São tumores que não são muito frequentes, mas são tumores extremamente agressivos, com uma mortalidade muito alta. Então, avançar na caracterização desse grupo de doenças certamente é muito importante. Antônio Iavaroni é professor de Neurologia e Patologia da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e atende pacientes com câncer há quase 30 anos. The most frequent type of brain tumors is called glioma. Is typically a lethal tumor for which in the last few years there have been very few positive developments. While for other tumor types like prostate cancer or breast cancer, there are major changes in the therapeutic management of patients. No ano de 2013, para cada 10 pessoas diagnosticadas com câncer de mama ou de próstata, houve 2 mortes de pacientes. No caso dos tumores do cérebro e da medula, foram 9 mortes a cada 10 diagnósticos. Entre os cânceres do sistema nervoso central, quase metade são gliomas, tumores que se desenvolvem a partir de células do encéfalo. Para os gliomas, depois do diagnóstico, os médicos não falam em cura. É o que explica Carlos Gilberto Carlotti, neurocirurgião da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. O tratamento atual desses tumores, que é basicamente cirurgia, radioterapia e quimioterapia, mesmo com todas essas armas que você pode utilizar, não é satisfatório ainda o prognóstico. Nós estamos insatisfeitos com a sobrevida do paciente. Em 2016, dezenas de dados poderão ser usados para apontar outros caminhos para o tratamento dos gliomas. Eles estão neste artigo publicado pela revista científica Cell em 28 de janeiro, o jornal de maior impacto na área de biologia molecular. A pesquisa é a mais ampla análise das características moleculares dos tumores feita até hoje. Você utilizar a classificação molecular e definir esses tumores do ponto de vista de evolução, sabendo os genes que eles apresentam, isso é um trabalho pioneiro. Por isso que eles têm sido publicados em revistas de alto impacto que reconhecem esse pioneirismo e a importância desses trabalhos. O esforço começou em 2008 e mobilizou 46 cientistas de 22 instituições em 6 países. A gente encontrou, por exemplo, 75 genes que estavam significativamente mutados nessas amostras, sendo que 30 já haviam sido descritos nos trabalhos anteriores envolvendo gliomas de alto e baixo grau, e 45 foram encontrados novos agora, então, com os dados que a gente analisou nesse momento. We discovered a pocket of patients whose prognosis is dismal, almost as poor as glioblastomas, but we can really predict that up front. And these cases those will be candidates for very intense treatment, potentially the standard of care for glioblastoma again. The group that we defined in this paper then can lead to a different of treatments among the patients, but mainly because there's a better diagnostic tool. If you have better diagnosis, then the treatment can be better. Tudo começa por conhecer melhor os gliomas.
São várias células que nós temos no cérebro. Nós temos os neurônios, que são os principais, mas para que nós tenhamos a manutenção desses neurônios, nós precisamos de outras células de suportes a neurônios e que permitam um microambiente adequado para essas células. As células que dão suporte aos neurônios são chamadas células da glia. São geralmente essas que formam os tumores. Luciano Neder, professor de patologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mostra as diferenças entre um cérebro com câncer e sem câncer. Como você sabe que isso é um tumor? Bom, primeiro, você não tem estrutura cerebral com esse grau de desarranjo arquitetural. Segundo, você, observando no maior-aumento, você vê células de diferentes formas e tamanhos, tá vendo? Umas mais compridas, outras mais longas, dispostas de forma anárquica. Quer dizer, há uma desorganização importante. Os gliomas também recebem uma classificação pela gravidade da doença. O grau 1 ocorre principalmente em crianças e costuma ter cura. Os tumores graus 2 e 3 são frequentes em adultos e podem se espalhar pelo encéfalo até pontos distantes do tumor inicial. Mesmo assim, ainda são chamados de tumores de baixo grau. Tá vendo? Isso aqui são neurônios. Esses núcleos maiores. Esses aqui, tá? Por entre essas células neuronais, você começa a observar que tem células como essa aqui provavelmente, essa aqui. São mais irregulares. Mais irregulares, ó. Essas três aqui. Formam já um agrupamento. Formam um pequeno agrupamento, tá? Então, isso é um sinal que o tumor ele vem infiltrando. De 5 a 10 anos, os tumores de grau 2 e grau 3, eles acabam se transformando no grau 4. Então, mesmo para um tumor que você pode chamar de benigno, ele não é tão benigno assim, porque você vai ter uma sobrevida de 5 a 10 anos do paciente. Isso em média. Os tumores de grau 4 crescem rapidamente e competem por oxigênio com as células saudáveis, o que provoca a morte de pedaços do cérebro. Eles são chamados de glioblastomas. Aqui é uma área de necrose antiga, tá vendo? Tem mais tecido branco, é isso? Você não vê núcleo, tá vendo? Você vê como se fosse células fantasma, né? Como se essa célula tivesse aqui, tivesse necrose, tá vendo? A sobrevida média dos pacientes com glioblastoma é de 9 a 12 meses. Parece fácil fazer a distinção entre os graus, mas não é. A classificação depende muito da interpretação dos patologistas. Varia muito da experiência e do dia a dia que você tem. O CAPA, né, que é o índice de reprodutibilidade, mesmo entre neuropatologistas experientes, ele é moderado, ele não é em torno de 0,63. Isso significa que? Eles batem na primeira análise 60% de concordância absoluta. Em 40% há discordância. Como podem crescer no cérebro por 10 anos sem dar nenhum sinal, muitos tumores são descobertos em estado mais avançado. Esse doutor me deu esse diagnóstico, no seu caso já está do tamanho de um ovo passando por uma laranja. Eu saí de cadeira de roda, porque o subconsciente só vem que você vai morrer. Chegou minha vez e em 2 semanas eu perdi 25 quilos. O tumor de João Fachin é do tipo mais grave, um glioblastoma. O tratamento não deixou sequelas aparentes, mas não foi definitivo. Você sabe muito bem que não é retirado totalmente um tumor. Por motivos óbvios que você pode ficar cego, pode ficar sem fala, ouvido, movimentos do braço. Quando é um tumor maligno que tende a voltar nas bordas da ressecção, a gente tem sempre que tentar trabalhar com uma margem de segurança sempre que a função cerebral permite, né? Então, às vezes, é possível abrir mão de uma área cerebral porque é uma área que a gente considera plástica. Ou seja, o cérebro na vizinhança vai assumir aquelas funções perdidas. Ou outras vezes, o paciente já não tem aquela função. Por exemplo, essa moça tem uma hemianopsia, ela não enxerga do lado esquerdo do campo. Então, esse cérebro aqui já está desconectado. Às vezes não é possível trabalhar com essa imagem. Vera Lúcia de Jesus recebeu o diagnóstico de um tumor de baixo grau
e hoje lida com as consequências do câncer e da cirurgia. O lado esquerdo ficou bobo, ficou meio bobo, a mão e o pé ficou bobo. A minha companheira falou que todo dia pergunta, eu estou normal ainda? Ela tá normal, então tá bom, né? Como os nossos tratamentos são muito tóxicos, né, eles trazem um dano para o paciente, ou agudo, ou às vezes até complicações tardias, isso sempre foi um problema muito sério em oncologia. Até poucos anos atrás, os médicos e cientistas tinham como ferramentas apenas a observação a olho nu, em que viam o órgão e o tumor, alguns exames de imagem e finas fatias do câncer colocadas em microscópios, onde enxergavam a aparência do tecido e das células. Muito recentemente viviam casos de pacientes, geralmente são pacientes mais jovens, que tinham glioblastoma, sem dúvida alguma, e após 4 anos a paciente está muito bem. E você tem como diferenciar esse paciente só pela análise histopatológica? Não. De uma maneira geral, nós não temos, sem os dados moleculares, como distinguir o paciente que é de excelente prognóstico e pode ser tratado com tratamentos localizados ou às vezes até só com observação, e o paciente de pior prognóstico, doença mais agressiva e que precisa de um tratamento mais agressivo. Rutten Nuschmer, professor de epigenômica e bioinformática da USP, acompanha as mudanças da tecnologia nessas áreas. For the past 100 years, the traditional way of understanding brain cancer, or actually dividing cancers into different groups, was basically looking at it under a microscope. What we are doing, with the advent of the newer technologies that have emerged in the last 10 years or 20 years or so, we are now able to tap into the genome, as we like to say, or the molecular features of these tumors. Os exames genéticos e epigenéticos romperam a barreira da célula e permitiram conhecer o que acontece no seu interior. É possível entrar no núcleo, estudar os cromossomos, o DNA, as sequências de bases nitrogenadas que compõem cada gene, quais genes estão em atividade, quais RNAs estão montados, quais proteínas são fabricadas, ou seja, descobrir como aquela célula funciona. É uma camada mais de informação, quer dizer, uma informação mais precisa, mais detalhada. Ela vai no nível da engenharia que comanda a célula. A pesquisa de Rutten, Iavaroni e Ferhac se beneficiou de um consórcio internacional de laboratórios chamado TCGA, sigla em inglês para Atlas do Genoma do Câncer. So the Cancer Genome Atlas, or TCGA, basically started in early 2006 with the main effort and aims to characterize the molecular phenotypes of cancers with the ultimate goal of trying to identify candidate druggable targets and then also to maybe improve treatment protocols for some of these very aggressive tumors such as brain cancer. O TCGA recebe amostras de tumores de várias instituições do mundo, entre elas o Biobanco da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Nós começamos a coletar esses tumores desde o ano 2000. Então, vou te dar um exemplo do tumor de baixo grau, que eu disse que demorava 5 anos a 10 anos para ele se transformar num tumor de alto grau. Então, só um banco que tem uma duração muito longa é que você tem esse tipo de informação. A coleta de amostras é coordenada por Daniela Tirapelli, professora do Departamento de Cirurgia e Anatomia em Ribeirão Preto. Durante a cirurgia, uma pequena parte desta amostra segue para o Departamento de Patologia para confirmação de diagnóstico e outra parte, que seria descartada, é direcionada, diante da concordância do paciente, para o nosso banco. Hoje, atualmente, nós temos armazenadas aqui aproximadamente 50 mil amostras. 12 mil de doenças do sistema nervoso. Os outros, aproximadamente 38 mil tumores, eles são de outras regiões do corpo. Estômago, pâncreas, mama, intestino. Então, nós temos esse total de amostra. No laboratório Omics, do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, também trabalham Tatiane Malta e Thaís Sabedotti, primeiras autoras do artigo. Elas analisaram dados de 1.122 amostras de gliomas reunidas pelo TCGA no mundo. Quando a gente entra aqui no portal do TCGA, na página inicial, a primeira coisa que a gente vê é uma lista e o número de amostras disponíveis para cada tumor. Uma das formas que o usuário, o pesquisador, tem é de vir aqui até o portal
e escolher o dado, e ele é baixado numa forma que talvez seja um desafio aí para uma pessoa que não tem tanto conhecimento em programação de computador. Os dados que a gente chega para a gente quando a gente faz o download dos dados são valores numéricos. É como se fosse uma tabela de Excel que a gente vai ver então no computador do lado. A gente recebeu 932 arquivos diferentes, arquivos de texto, como se fosse uma tabela com várias colunas distribuídas em linhas. O desafio então é a gente integrar todos esses arquivos, juntar todos eles numa estrutura só para facilitar a nossa análise, porque se a gente dividir em 932 arquivos fica muito complicado. A análise de milhões de dados em um arquivo exigiu a capacidade de um conjunto de computadores instalado na USP, em São Paulo. O supercomputador fez as contas. De Ribeirão Preto, as pesquisadoras enviaram os dados e, mais importante, as instruções para o cruzamento das informações. A gente precisa entender a parte de biologia, senão, se a gente não entende o que a gente está fazendo, quais regiões a gente está selecionando, talvez isso não tenha significado biológico nenhum, e na hora de a gente tentar caracterizar essa doença, de gerar marcadores para quem sabe, melhorar o tratamento ou o diagnóstico do paciente, isso não tenha relevância nenhuma. Então a gente precisa ter esse conhecimento, tanto da parte de informática quanto da parte de biologia. A análise dos dados demorou 2 anos, com reuniões semanais entre os grupos de pesquisa de diversos países para discutir cada passo do processamento. Não foi um botão que a gente apertou no começo da análise e a gente pegou o resultado, uma folha de papel no final com todas as respostas. E não tem uma receita de bolo, um pipeline, alguma coisa que você faz sempre do mesmo jeito, que a gente sempre conversar, discutir para ver para qual caminho seguir depois de um determinado resultado que a gente obteve. No trabalho de todos os grupos, 5 dados moleculares ganharam a atenção dos pesquisadores. O primeiro foi o comprimento dos telômeros, que são as partes finais dos cromossomos. Eles tendem a encurtar com a idade. Em alguns cânceres, porém, os telômeros voltam a crescer quando há excesso de uma enzima. O que foi curioso aqui, que a gente encontrou nesse trabalho é que a gente encontrou um número significativo de pacientes que tinham mutação nessa enzima, que tinham uma expressão aumentada dessa enzima, mas que curiosamente o telômero não estava alongado. Então foi um achado novo, importante, e que a gente vai investigar agora também o porquê que isso acontece. Outra característica de alguns gliomas é uma troca de partes entre os cromossomos 1 e 19, que resulta em 2 cromossomos normais e 2 misturados. Desses 4, um se perde, que é formado pela metade P do cromossomo 1 e pela metade Q do cromossomo 19. Esse fenômeno foi batizado de codeleção do cromossomo 1P19Q, ou CODEL. These patients, surprisingly, live much better than all other low-grade gliomas. They have a better overall survival. They're more associated with older patients. But we don't really understand the function of 1p19q code deletion. A terceira característica é o número de cópias do DNA. Cada cromossomo e cada gene aparecem 2 vezes. Já nos gliomas, esse número pode ser diferente. We can have gains, maybe 3 or 4 or 16 or 20 copies of the same gene. And so if you have the same copy of the same gene, that might be associated with overexpression of that gene, and that might deregulate, the cancer cell. But also the loss of these genes can also play an important role, because if these genes are important in maintaining, the cell cycle pathway, if these genes are altered in some ways, that can lead the normal cell into cancer. Outro fator estudado foi a metilação de DNA. O DNA é composto de 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina. Quando a citosina e a guanina estão lado a lado, elas ganham o apelido de CpG. Essa sequência costuma se repetir várias vezes nas áreas que controlam os genes. A metilação do DNA é uma reação química que ocorre na citosina e muda o status de um CpG. Em geral, quando o CpG não está metilado, o gene que vem em seguida consegue ser desenrolado da fita do DNA e funcionar. Quando o CpG está metilado, o gene fica preso e, portanto, está desligado.
What we see in tumors is global loss of methylation, and generally global loss of methylation, but we see this hypermethylation within promoters. So what happens is, for certain genes, they may be turned off in the cancer. A metilação do DNA não é uma alteração na sequência das bases nitrogenadas. Portanto, não é considerada uma mutação genética. Trata-se de um mecanismo epigenético. O epigenoma é o que está além do genoma, é o que está sobre o genoma, talvez, é o que está regulando esse genoma. O que pode até ser uma vantagem, porque é difícil a gente alterar a sequência de bases do genoma. Então, se um paciente tem uma mutação, por exemplo, é difícil a gente consertar essa mutação. E, pelo menos em teoria, é mais fácil a gente controlar o epigenoma. Talvez seja um alvo melhor para o tratamento de doenças. O último destaque da pesquisa foi um gene chamado IDH1. Ele gera uma enzima que participa da produção de energia nas células. Em pessoas com gliomas, o gene pode estar em sua forma regular, ou seja, selvagem, ou pode ter sofrido uma mutação. De uma maneira geral, os pacientes que têm mutação no gene IDH1, eles têm um aumento na metilação global e eles têm um melhor prognóstico. Cada laboratório trabalhou com uma das informações moleculares. A metilação de DNA, por exemplo, ficou sob responsabilidade do grupo brasileiro. No computador, Tatiana e Thaís dividiram os 1.122 tumores em subgrupos de acordo com o nível de metilação. A gente viu que a metilação de DNA era o melhor preditor, era o melhor classificador aí nos gliomas, porque quando a gente correlacionava com os dados clínicos, era o dado que a metilação de DNA era o dado que melhor classificava os pacientes que tinham essa correlação aí com a evolução clínica, ou seja, com a sobrevida. Our group was led the effort in identifying these very distinctive subgroups in gliomas, the 7 classifications defined by DNA methylation. And so that all originated here in our group. Os cientistas sugerem agora uma nova forma de classificar os gliomas. A ideia é que as pessoas recebam um diagnóstico a partir do nível de metilação do DNA. Depois de passarem pelo filtro, formam-se 6 grupos, cada um com uma perspectiva de vida. Apenas um grupo ainda mistura prognósticos melhores e piores. Nele, os pacientes são separados pela forma tradicional, a histopatologia. Ela diferencia os tumores de baixo grau e os de grau 4, os glioblastomas. Essa divisão dos gliomas pela metilação consegue também separar outras características moleculares. Por exemplo, 4 subtipos não têm a mutação do gene IDH, ou seja, são IDH selvagem. Esse lado agrega os pacientes com mais idade e menor perspectiva de vida após o diagnóstico. Já os outros 3 têm o gene IDH1 mutado e, portanto, são tumores em pessoas mais jovens e com maior sobrevida. Individualmente, o primeiro subtipo forma o melhor cenário. É IDH mutante e tem a codeleção do cromossomo 1p19q, que também é protetora. Por isso, recebeu o nome de CODEL. Os 2 subtipos seguintes foram chamados de G-SIMP High e G-SIMP Low, que significam gliomas com metilação alta ou baixa nas ilhas de CpG. O nome é parecido porque os pesquisadores suspeitam de que tumores G-SIMP High possam progredir para G-SIMP Low com o passar do tempo. O G-SIMP Low é uma novidade desse estudo e se aproxima dos tumores mais graves. O próximo grupo nunca tinha sido descoberto. Biologicamente, esses tumores se parecem com os astrocitomas pilocíticos, aqueles cânceres de grau 1 mais comuns em crianças. A partir da comparação, foram chamados de PA-like e os pacientes sobrevivem por mais tempo que o esperado para os tumores do tipo IDH selvagem. Ao lado está o LGM6-GBM, formado de glioblastomas com prognóstico melhor que o previsto pela histopatologia. Os 2 últimos subtipos são os mais graves, o Classic-like e o Mesenchymal-like. Juntos, correspondem a 45% dos gliomas. O tempo de vida das pessoas com esses tumores é muito baixo. Para piorar, os tumores do tipo Mesenchymal-like são mais resistentes ao tratamento. Rutten-Nussschmer compara os resultados da nova classificação à tradicional. Entre os tumores de baixo grau, tratados como iguais pela histopatologia, as análises moleculares agora mostraram que, em 8% dos casos, a sobrevivência do paciente é menor e se assemelha à dos tumores de grau 4. This is why there is this importance of using molecular classifications as opposed to the traditional classifications, because these patients who are IDH wild type, if the doctor didn't realize that,
they would have just looked at the pathology and said, okay, these are low-grade gliomas. We don't need to do a proper, aggressive treatment on them. But in reality, you do need to do a proper treatment and probably more aggressive treatment on these subsets of patients. Já entre os glioblastomas, os pesquisadores separaram 10% dos casos que saem do padrão. Eles têm uma sobrevivência maior, de até 3 anos. João Fachin provavelmente faz parte dessa exceção. Você respondeu muito bem ao tratamento? Muito bem. Eu fico, a maioria do tempo, sozinho em casa, fazendo autoanálise, né? Porque nessa caminhada, quando eu comecei, eu já perdi 5 amigos que começaram com o mesmo tratamento. Se a pesquisa chegar até o dia a dia dos pacientes, ela terá completado o seu ciclo. É um ciclo completo, porque quem deu origem à pesquisa foi um tumor de um determinado paciente e uma pergunta clínica. Quer dizer, eu quero saber como classificar melhor esse tumor. Então você vai para a bancada. Aí você volta com a informação, olha, encontrei algumas alterações que você pode classificar. Então essa transferência de clínico para a pesquisa básica e a volta para a pesquisa clínica é extremamente importante. Existem algumas barreiras. That's why it's frustrating. All of these things could be done immediately, but are not done because there is no money and there is no participation of a scientist like Hutan, like myself, in the clinical decisions. The clinical decisions today are still made by clinicians that want everything very easy and very simple. It doesn't work like that. It's not simple and easy.